Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Desafio de Empreender. Nosso convidado de hoje é o Rafael, da Santo Beer, de guitarrista a empreendedor. Vamos falar sobre negócios, mas também vamos repercutir sobre o que esperar do ano de 2018. Nosso programa começa agora. Olá, Rafael, tudo bem? Tudo bom, Cauel? Tudo jóia, seja muito bem-vindo ao nosso programa, viu? Muito obrigado. Bom, e nosso entrevistado de hoje é de guitarrista a empreendedor. Isso mesmo. Como foi essa história, Rafael, de você aos 12 anos aí iniciar na música, depois dos 16 aos 22 empreender ou, de certa forma, buscar recursos, né, como um jovem, um adolescente, fazendo eventos musicais, depois passou por alguns anos trabalhando como executivo em grandes empresas de vendas, de franquias, e depois chegou na criação aí do Santo Beer. Exatamente. Na verdade, eu vim de uma família muito humilde, sabe? Então, a minha infância, ela não tinha tantos recursos, tantos acessos, e aí com a música eu consegui literalmente expandir meus pensamentos, até acesso a outras coisas também, como literatura, teatro. Isso me dava vontade de querer mais. Eu não aceitava muito bem a condição que eu tinha na época. Assim, aquela realidade parece que não fazia parte de mim. E aí, com 16 anos, eu falei, cara, eu acho que o meu primeiro passo pode ser, talvez, mexer com o que eu amo mesmo, que é a música. Então, comecei a organizar pequenos eventos, shows para 200 pessoas, 300 pessoas. E em 3 anos, a gente já estava fazendo shows para 2.000 pessoas, 2.500. Só que, mesmo assim, eu não tinha expertise de negócio. Como eu disse, eu vim de uma família muito humilde. Ninguém sabia negociar nada, né? E acabava não tendo lucro, eu fazia eventos, a gente tinha, era conhecido, mas não tinha dinheiro no bolso. Até que eu resolvi procurar um emprego, né? Pagar a faculdade, conseguir terminar os estudos. E eu acabei me deparando com esse mundo de franquias. Então isso foi muito importante para mim. Aprendi a vender numa das grandes franqueadoras do país e acabei ficando 5 anos trabalhando nessa parte. De fato, você sempre foi um empreendedor. Essa procura, essa inquietude, né? Essa ansiedade boa de procurar melhorar, evoluir, já estava com você. Sempre, sempre. Eu sempre fui inconformado, literalmente, sabe? E por que Santo Beer? Santo Beer, a gente queria, antes de tudo, era pré-Copa do Mundo, era 2012, eu queria trabalhar com uma coisa que eu tivesse paixão, mas que também fizesse sentido para o mercado atual. E o Santo Beer veio daí, a gente era Copa do Mundo, futebol, cerveja. A nossa ideia era levar um bar para qualquer lugar, para conseguir atender o cliente naquela expectativa. E o Santo Beer veio da função, né? A cerveja ela tem uma origem alemã, comercialmente dizendo. As primeiras fábricas cervejeiras vieram da Alemanha. E o santo, que é aquela coisa da brasilidade, da crença, da fé. Então, foi a junção tanto da origem da cerveja, quanto da nossa fé quanto brasileiros. Me fala uma coisa, você iniciou seu negócio em 2012. Sim. Há 5 anos. Foi fácil? Nem um pouco. A decisão de pedir demissão do trabalho já foi muito difícil, principalmente, como eu disse, minha família não era de empreendedores, então todo mundo pensou que eu poderia passar fome ou arrumar empregos piores do que eu tinha na época, então ficou uma tensão muito grande familiar, eu tive que ir contra tudo e todos. E depois disso veio o mercado, né? Que a família ainda bate com amor, mas a concorrência não. Então os primeiros 2 anos é de muita dificuldade, muito aprendizado. Hoje é o que eu sempre digo para todos os novos franqueados. O que a gente tem de mais valioso é essa experiência de ter errado por 5 anos consecutivos. A gente já sabe muita coisa que deu errado no setor. Quer dizer, você, como qualquer novo empreendedor, aprendeu no MBA da vida, do mercado, com os acertos e erros, e isso foi ajudando a evoluir o seu negócio. Correto. Exatamente. Eu busquei muito também, sabia? Eu tive a humildade de procurar grandes empresas e pedir, por favor, para entrar na casa delas. Então, eu visitava o setor comercial de uma grande franqueadora, mas, ao mesmo tempo, eu visitava o setor de suportes de uma grande rede. Eu acredito que, quando a rede é unificada, o suporte é até um pouco mais incisivo, então eu ia em empresas que tinham grandes filiais para entender como que era essa comunicação, como que eu poderia atender no interior do Rio Grande do Sul com a mesma excelência que aqui em São José do Rio Preto. Então, esse foi o principal desafio. Foram 2 anos de muito aprendizado, muito erro,
principalmente nesse investimento de profissionalização das pessoas que estão no teu negócio. E você, enquanto um jovem empresário e empreendedor, hoje a sua rede fatura aproximadamente 4 milhões, né? Você comentava. Quais são os principais desafios? Hoje o nosso principal desafio é crescer com a mesma excelência e em maior velocidade. Depois da nossa entrada em campeonatos de futebol como patrocinadores, veio uma onda muito grande de investidores querendo se tornar franqueados da rede. Então hoje a gente tem muito cuidado com a velocidade da entrada de cada franqueado para conseguir fazer uma entrega de excelência, treinada devidamente. Como foi essa decisão de patrocinar o futebol? Totalmente insana, né? A gente precisava atingir o país de uma forma mais popular. As pessoas precisavam entender que nós não éramos uma fabricante de cerveja, sim uma rede de bares. E foi uma estratégia um pouco doida mesmo, mas o Campeonato Carioca, ele é o campeonato estadual mais assistido do país. Então todo o Norte e Nordeste tem uma visibilidade muito grande do campeonato. E nós acreditamos mesmo que se grandes investidores conhecerem a nossa marca, a gente vai conseguir crescer com sustentabilidade. E essa entrada no Campeonato Carioca nos permitiu chegar a esses investidores. E me diga uma coisa, você fala sobre um investimento pesado, grande, né, do ponto de vista alto, investir num campeonato, uma coisa que é popularizada, e ao mesmo tempo um cuidado nos novos franqueados, que de fato é uma preocupação que todo franqueador sério deve ter, na minha opinião, que é avaliar o perfil, se esse franqueado, se esse investidor tem um perfil adequado para o tipo de negócio, até para que seja uma relação de ganha-ganha. Exatamente. Que tenha os cuidados necessários para que as expectativas sejam alinhadas, né? Dependendo dos negócios, pode não haver uma sinergia e aí pode ter problema. Muito. Você tem total razão. Inclusive, a minha maior preocupação é se o franqueado ou investidor, investidora, eles vão querer isso para os próximos 5 anos. Porque quando você contrata uma franquia, não é um investimento de verão. Você não vai poder passar o fim do ano, trabalhar, daqui 6 meses mudei de ideia. Então a gente pesa muito nesse plano de vida que a pessoa tem. O que você está pretendendo para os próximos 5 anos? Eu já tive caso do investidor estar com um contrato em mãos, mas no fim da linha ele me dizer que ele queria mudar para a Austrália 1 ano depois. Então a gente sentou, reavaliou, liguei para ele e chegamos à conclusão de que não. O interessante não era ele se tornar um franqueado naquele momento. Ele tinha que se preparar para a viagem dele. A não ser que você fosse abrir uma unidade lá na Austrália. Exatamente. Mas todo esse cuidado é justamente para não errarmos, sabe? Para que a pessoa entre de cabeça, de coração e consiga fazer um excelente trabalho. Comprar uma franquia é certeza de sucesso? Nem um pouco. Comprar uma franquia é certeza de que você tem pessoas trabalhando com você. Uma outra qualidade que eu sempre digo para todos os franqueados é a compra em rede. Toda rede de franquia tem a chance de comprar uniformes, souvenirs, material de comunicação com preços muito mais baixos. E além disso, tem a oportunidade de fazer campanhas nacionais, como o próprio campeonato. Eu sempre falo isso para o franqueado, um único beer truck nunca conseguiria aparecer em rede nacional. E a gente junto, em rede, em família, conseguimos. Então esse é um grande diferencial. Você trata bem dos seus franqueados? Trato como irmãos. São todos da família, todos quando vêm no escritório. Inclusive nós temos suítes no escritório para os franqueados virem e se acomodarem. Então é realmente um ambiente muito familiar, sabe? O pessoal almoça com a gente, vai para a operação, vai para a rua, veste a camisa. Eu, enquanto fundador, também me preocupo em participar da ponta. Eu sou o cara que, quando eu vou visitar uma franquia, eu vendo o chopp, eu vendo o serviço, eu vou atender. Eu acho que quanto mais entrega eu mostrar para o franqueado nessa transição de conversão dele, mais ele vai se entregar quando estiver sozinho. O exemplo, ele arrasta. Exatamente. Né? Então, é uma postura bastante adequada e que, de certa forma, demonstra qual o principal propósito do seu negócio, né? Exatamente. A Santo Beer tem um propósito maior do que ganhar dinheiro? Tem. Nosso foco, missão desde o início, foi transformar empregados em empreendedores. Nosso sonho de negócio sempre foi pegar aquela pessoa insatisfeita com o trabalho, que acorda muito cedo, sai muito tarde e chega triste em casa. E a gente quer mudar essa realidade. Nós trabalhamos com momentos inesquecíveis e essa é a melhor parte do meu negócio. É eu poder cuidar da formatura de um médico, do casamento de pessoas que se amaram, aniversários. Então, por exemplo, tem uma médica na rede que ela me disse assim: Rafael, eu não aguentava mais ver gente sofrendo. Então, eu investi no Santo Beer justamente porque eu queria trabalhar com a felicidade dos outros.
E isso não tem preço, não tem dinheiro que pague. Bom, estamos finalizando o primeiro bloco, não saia daí. Voltamos já. Nosso convidado de hoje é o Rafael, da Santo Beer. Estamos de volta. Nosso convidado, Rafael, da Santo Beer. Quais são os projetos para o ano de 2018? Esse ano de 2018 nós estamos muito focados no estado do Rio de Janeiro e Norte e Nordeste. Então toda a nossa expansão vai ficar para essa região. O Rio de Janeiro por cuidar mesmo do campeonato e o Norte e Nordeste pelo esse rebote. Como lá é um campeonato muito assistido, a gente está aproveitando as oportunidades em Manaus, Petrolina, Rio Branco. Quer dizer que o carioca bebe mais chopp, então? Muito, muito. Carioca e o mineiro são os maiores consumidores de cerveja do país. E é por isso que a estratégia, tanto de patrocinar o Campeonato Carioca e também de uma expansão focada lá. Exatamente. E o Rio de Janeiro é uma vitrine mundial, né? Nós não tínhamos dado tanta... Aliás, nós não tínhamos nos dado conta do tamanho que é o potencial do Rio de Janeiro. Mas quando você coloca um negócio na Barra da Tijuca, Ipanema, Copacabana, isso reflete até fora do país. E me fala uma coisa, Rafael. Você deve ser um dos poucos empreendedores, empresários. Eu estava falando com o pessoal do Hyatt, também está abrindo uma unidade lá. O Rio está numa situação bastante delicada, né? Uma intervenção militar, questão de segurança. E mesmo assim, foco na expansão. Foco na expansão. Eu vou te dizer um único motivo. O Rio de Janeiro ele é um diamante sujo, não um diamante bruto. Ele já está lapidado. Ele precisa de uma pequena limpeza, uma pequena organização, mas em pouco tempo ele consegue ter um crescimento incrível. Eu não tenho dúvida disso. Dentro de 2 anos o Rio de Janeiro vai voltar a ser o Rio de Janeiro que era. Qual a principal dificuldade do seu franqueado? A principal dificuldade do meu franqueado é acreditar que na cidade dele ele pode fazer diferente. Os primeiros 3 dias de treinamento é a gente quebrar as barreiras, principalmente os paradigmas de quem tem uma cidade estagnada. Nosso modelo de negócio ele é muito inovador. Então a primeira coisa eu preciso vender para o franqueado a ideia de que ele não vende chopp, ele não vai chegar lá suado, ele não vai chegar lá colocar uma chopeira e ir embora, é completamente diferente. Ele vai ter que se preocupar com o bem-estar da pessoa que está ligando para ele. Desde a bebida de preferência, qual o horário, cumprir horário é uma obrigação na empresa. Então, se você marcou o evento no sábado às 4 da tarde, às 3, a gente vai estar com o equipamento montado e um funcionário uniformizado para te atender. Então, essa implantação de cultura leva mais tempo do que eu previa quando eu virei franqueador. Eu acreditava que a pessoa, por osmose, talvez, conseguiria captar toda essa essência, mas não, a gente tem que pegar muito pesado na excelência de atendimento e preocupação com o cliente. E essa é uma das premissas de franquia, que é você conseguir multiplicar cultura, conceitos, modelo, que a gente vê em redes renomadas, né? Nas mais conhecidas até mundialmente, esta preocupação. Vou comer um sanduíche igual em qualquer parte do país, beber uma bebida, ou o atendimento ser similar. Exato. Independente das características regionais. Então isso é foco para você. Foco total. É inaceitável a gente chegar a um exemplo prático, chegar em uma das unidades, ter um funcionário de braços cruzados ou mexendo no smartphone enquanto está atendendo. Você coloca um ponto muito interessante. Hoje a gente vive uma era dos smartphones, né? Quase que as pessoas estão dominadas, né? E a gente tem que se policiar por conta disso. Mas é muito triste quando a gente vê, ou vai num shopping center, vai num evento, em qualquer local, e você vê uma pessoa que está lá paga para fazer um atendimento primordial a um cliente e chega lá, está lá no WhatsApp ou nas redes sociais, ou fazendo uma coisa que não é o foco da função, né? Quais são os instrumentos ou treinamento que você orienta para melhorar o atendimento nesse aspecto? Perfeito. Inclusive falar do WhatsApp, do smartphone, eu também vou defender. Se você está fora da sua área de atendimento, é muito bacana fazer ação de venda através dessas redes sociais. Eu tenho cases incríveis de franqueados que acordou no sábado um pouquinho mais cedo, telefonou, mandou mensagem, conseguiu aumentar de 30% a 40% a venda no dia. Isso é ok. Qual que é o problema disso? É você se posicionar para atender o cliente que está ali pessoalmente e não fazer isso, você focar em chamar o outro cliente pelo WhatsApp. Então você não faz nenhuma nem outra coisa, né? Acaba não cuidando bem de forma alguma. Então hoje eu coloco padrões. Então ele tem o padrão de como comunicar através do WhatsApp, mas quando ele está na área de atendimento uniformizado, ele tem que olhar no olho de quem passa. Principalmente se é uma área pública, eu tenho hoje pontos fixos também. Então às vezes o cliente está passando em frente à loja, ele não tem certeza de que ele quer consumir ali.
E aí vai depender de como o nosso funcionário vai abordá-lo, como ele vai conquistá-lo. Quer dizer, tudo é o que eu sempre digo, né? A tecnologia, assim como a TV, a comunicação é fundamental, mas tem que saber usar. Saber usar. Né? E ninguém sabe. Eu tive o prazer de almoçar com o ex-presidente do Facebook no Brasil, e ele disse um fato que eu fiquei uma semana sem dormir. Mas você acredita que o ser humano, a terceira coisa que ele mais faz durante o dia é olhar para o celular? Ele só faz duas coisas a mais do que isso, que é piscar e respirar. Agora você imagina a necessidade que o ser humano hoje tem com o smartphone. Então a gente tem que trabalhar isso como um vício mesmo, como ter um funcionário fumante. Olha, você pode fumar o seu cigarro, mas em horários específicos. Qual é a sua ambição para 2018? Crescer o faturamento dos seus atuais franqueados ou aumentar o número de rede? Olha, eu tenho o grande prazer de dizer que eu estou crescendo o faturamento dos meus franqueados a cada mês nos últimos 15 meses. Então essa meta eu curiosamente já estou conseguindo bater. O meu próximo passo para 2018 é realmente ter mais unidades abertas, justamente para atender a demanda de clientes em potencial que eu recebo e às vezes não consigo atender. Claro. Tem muito cliente final que me liga, por exemplo, de Manaus, me liga de Rio Branco, Boa Vista, e eu adoraria ter uma unidade lá para atendê-los. Então esse é meu foco. E como seria a logística, por exemplo, de você montar uma unidade franqueada em Manaus? Um dos nossos principais desafios enquanto implanta a unidade é fazer uma lista de fornecedores regionais que consigam entregar o produto em Manaus periodicamente. Aí depois nós fazemos uma lista secundária de bebidas especiais que chegariam lá por avião ou barco. Então é um trabalho que dura de 15 a 20 dias antes de inaugurar a unidade. E esse estudo todo nós temos um sommelier de cervejas dentro da rede que ajuda o franqueado a fazer esse mapeamento, a selecionar quais são os fornecedores. A Santo Beer, na verdade, não é especializada em chopp, é em bebidas. É em bebidas. É um bar. É um bar que vai para qualquer lugar. Estamos no ano de 2018, é um ano que nós temos uma Copa do Mundo, um ano muito importante que nós temos as eleições, né? O Brasil viveu aí os anos de 2016, 2017 e até muitas discussões ainda esse ano com relação às questões de corrupção, muitos problemas que impactam a sociedade de maneira geral, né? Obviamente que os empresários estão mais descolados dessas crises, né, de Brasília, mais focados em gerar emprego, esse tipo de coisa. Mas nós somos brasileiros. Nós precisamos estar atentos, engajados, envolvidos num processo de mudança para mudar esse paradigma no nosso país, para um país subdesenvolvido, para um país de maior desenvolvimento. O que você me fala? Como encarar um ano desse formato? Eu sou sempre muito otimista, tá? Então não estranha. Mas eu acredito que no cenário político, uma forma de colaborar enquanto empresa é sempre trabalhar com muita transparência. Uma coisa que a gente não faz é sonegar imposto, uma coisa que a gente não faz é entregar material sem nota ou cuidar para que que o nosso franqueado faça a mesma coisa. Então a nossa transparência reflete na sociedade, eu acredito muito nisso. Mas além disso, enquanto Copa do Mundo, cenário social, para o Santo Beer vai ser muito grande. Na última Copa do Mundo no Brasil, nós não tínhamos o mesmo número de unidades, mas por unidade nosso faturamento foi 3 vezes mais. Então eu acredito que hoje, com 25 unidades abertas, a gente consiga manter essa mesma média de vendas. Para o seu setor vai ser um boom, exatamente. Não tenho do que reclamar. Na verdade, desde janeiro, nossa crescente está muito alta. O carnaval foi muito bom para todas as unidades. Então, a crise não afetou o setor cervejeiro. Quais são suas sugestões, dicas para quem deseja empreender no ano de 2018? Vou olhar para a câmera nessa resposta, porque eu sei que é para quem está assistindo. Olha, 2018 a gente precisa ter muita preparação. Um dos livros que eu mais li na vida é A Arte da Guerra, e ele ensina uma técnica que ela é imprescindível. Antecipe-se. Saiba o que pode acontecer de errado, resolva o problema, ou pense em como resolver quando ele der errado, porque empreender é justamente resolver problemas dos outros. E eu percebo que muito empreendedor, quando inicia a carreira, ele se assusta com os problemas e volta para casa chorando. E ao contrário, o problema vai te fortalecer para você ficar maior, melhor, mais preparado e conseguir resolver o problema dos seus clientes. Então, para empreender em 2018, prepare-se. Rafael, muito obrigado, parabéns pelo seu negócio, muito sucesso e mande um abraço a todos da família Santo Beer. Muito obrigado, Cauã. Foi um prazer estar aqui. E o nosso programa fica por aqui. Um ótimo sábado, uma excelente semana. Fiquem com Deus.